Busque o que está adormecido em você e transforme a sua vida. Reconheça o seu verdadeiro valor. Começa agora pela rádio Novo Despertar, o programa Despertar do Conhecimento, com a apresentação de Renilde Santos. Boa noite, ouvintes da Rádio Novo Despertar. Muito boa noite nessa terça-feira, iniciando aí o nosso programa, com mais uma convidada aqui no nosso programa, é Temis de Freitas, a nossa amiga Temis de Freitas. Ela é terapeuta na Agnes e ela vai falar aqui com a gente de uma terapia muito interessante, vai falar um pouquinho, explicar, chamada cromopuntura. Boa noite, Temis, tudo bem? Boa noite, Renilde, tudo bem? Agradeço o convite, quero desejar uma boa noite a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês. Fala um pouquinho de você, Temis, como você se descobriu terapeuta. Eu gosto sempre de perguntar como você se descobriu terapeuta. A sua formação é de pedagogia? Eu sou pedagoga, com mestrado em linguística e fui professora de inglês 25 anos. Nossa! Mas é até engraçado, eu sempre fui muito fã da homeopatia. E com isso, sim, tenho que dizer que eu venho de um colégio de freiras, eu estudei sempre em colégio de freiras, então tinha aquela coisa da religião muito pregada e que eu sempre fui questionadora, eu nunca aceitei muito. Então, quando eu descobri a homeopatia com meus filhos pequenos, eu já até me abri um novo caminho de percepção, né? Que as coisas não são bem não existe só um caminho para determinadas coisas, você tem outras possibilidades para resolvê-las. Mas aí passou, os filhos cresceram, etc e tal, e aí eu sou amante de bichos em geral, e eu tenho meus gatos e meus cachorros. E a homeopatia foi uma grande descoberta também para tratar os meus animais, porque o animal ele responde até mais prontamente e com mais eficácia do que o próprio adulto, porque ele não tem aqueles filtros que o adulto tem, que às vezes podem emperrar alguma coisinha, e o animal não tem isso, então eles respondiam maravilhosamente bem, e eu sempre tratei os meus bichos com homeopatia. Aí houve uma época que meus filhos cresceram, perdi contato com o homeopata, porque eles saíram tão saudáveis que você não precisava ficar levando sempre no médico nem nada. E a coisa passou, muitas mudanças na vida, e eu me mudei para Curitiba. E lá eu não conhecia ninguém, não conhecia nenhum homeopata. Depois de muito procurar, descobri uma excelente veterinária em Curitiba, a doutora Josimara, que trabalha com homeopatia, que trabalha com radiestesia, com os animais e que me mostrou um outro caminho encantado. Quando eu voltei para São Paulo, de novo eu tinha perdido todas as minhas referências aqui. E eu vi com os meus bichos. E eu tinha, na época eu tinha 2 Lhasas com bastante idade já, e tinha os meus gatos, que já estavam começando a ficar com uma certa idade. Aí comecei a procurar desesperadamente alguém que trabalhasse com homeopatia e com cromoterapia, porque a Mara lá em Curitiba trabalha com radiestesia e cromoterapia para animais. E nessa eu descobri a cromopuntura, que atua em todos os setores. E daí para cá eu fui fazer o curso, me especializei em cromopuntura e sou encantada com isso. Mas o que me fez mudar e ser terapeuta foi o meu amor pelos animais e a busca por achar um veterinário que os tratasse não como só animais, mas como seres holísticos, como também tendo emoções que podiam influenciar no processo de doença e de cura deles. Sim. E o que é interessante é que a cromopuntura ela não age só nos pontos de acupuntura, né? Existem os protocolos próprios dela, sim, né? Porque a cromopuntura, embora seja recente, ela é muito, muito ampla, ela é muito vasta. Ela foi desenvolvida na Alemanha pelo médico naturopata e acupunturista Peter Mandel na década de 70. Mas na Europa, ela não é cromopuntura apenas, ela é
é parte da medicina exogética. Aqui no Brasil nós não podemos usar a palavra medicina para essas alternativas, essas possibilidades alternativas. Então, a gente usa a cromocultura por ser a principal terapia dentro das várias técnicas que ele desenvolveu na medicina exogética. E ele fez isso baseado num estudo científico de um outro conterrâneo dele, Dr. Top, que foi inclusive indicado para o Prêmio Nobel na década de 70, por apresentar um estudo onde ele comprovava que as células se comunicam entre si através da luz. E a partir daí, como base, Peter Mandel desenvolveu, e com o conhecimento de acupuntura que ele tinha, ele estudou no Japão, ele desenvolveu a cromocultura, usando a linguagem que a célula compreende e a velocidade da luz para enviar a informação para aqueles pontos que estão bloqueados. Então, a acupuntura, ela desbloqueia ponto a ponto. O toque é importante naquele ponto e ela leva um pouco mais de tempo para percorrer o meridiano inteiro. Precisa-se usar vários pontos do meridiano. A cromocultura, ela utiliza um ponto principal e ali ele corre o meridiano inteiro, a luz corre o meridiano inteiro enviando a informação correta. E nos estudos dele, ele acabou desenvolvendo vários outros protocolos com pontos que ele descobriu, diferentes daqueles pontos. Ele usa todos os pontos da acupuntura, porém ele tem outros pontos que foram descobertos por ele. Ele utilizou o sistema de fotografias Kirlian para acompanhar todos os tratamentos dele. Então ele sempre fez as fotos Kirlian, ele desenvolveu um aparelho para fazer essas fotos e ele fazia no início, no meio e no final dos tratamentos. Então ele tem mais de 5 milhões de fotos Kirlian analisadas, e isso que nos dá essa segurança de utilizar um protocolo em um determinado tipo de problema, porque a gente sabe que vai funcionar. É porque já está bem estudado, né? Ele já desenvolveu bem, né? Sim, já corrigiu tudo, parou, né? Ele não parou, porque o Dr. Mandel até hoje continua muito ativo, ele continua desenvolvendo as terapias dele, ele continua, e tudo ele faz esse processo, é um processo que não é puramente empírico, não, ele tem as comprovações. E ele tem coisas maravilhosas, curas maravilhosas através da cromocultura. Doenças que são incuráveis pela medicina tradicional e que são curáveis pela cromocultura. Agora, é lógico que a gente tem que levar em consideração todo aquele processo do auto, né? Da introspecção, do autoconhecimento e da autovontade, porque se você não tem vontade, e eu tenho casos de pessoas que realmente, apesar de terem percebido que poderia ser possível um processo de cura, já estava instalado, a cura poderia ser possível, elas se recusaram a continuar no processo. Então a cura é realmente alguma coisa que vem de dentro para fora. Se você não estiver preparada, não adianta, porque não vai funcionar. Porque se você não se empenha, não adianta de jeito nenhum eu te dar o melhor remédio do mundo, fazer a melhor terapia do mundo, porque não vai funcionar. E geralmente, né, quando eu acredito que com você também, geralmente o que vem pra gente, né, no caso das terapias, são aqueles processos de autoimune, né, que na medicina tradicional não vai ter cura, só tem um acompanhamento, né? Exatamente, isso é muito comum da gente pegar lúpus, que é todo um processo autoimune, a doença de Crohn, que é sofrido, né? Pois é. Uma doença sofrida. E não tem cura. Existe acompanhamento, mas não tem cura. Mas com a cromo, existem vários casos. Só que é lógico, dependendo do problema, em primeiro lugar, tudo começa no campo sutil. E vem baixando, até se integrar no corpo físico. Infelizmente, a maioria das pessoas tem a tendência de negar os primeiros sinais. Então só vai correr mesmo quando a coisa está mais do que instalada. Então já existe um bloqueio e você já está sentindo os efeitos desse bloqueio, geralmente bem fortes, aí é que você vai correr e procurar uma ajuda. Na medicina tradicional,
você toma remédios que não tratam a causa, mas apenas os sintomas. Então você precisa ter uma abertura, uma visão bem mais aberta para poder procurar um outro tipo de ajuda. E tem gente que usa a própria doença, parece meio louco, mas existe muita gente assim, que usa a própria doença como uma muleta para não enfrentar outros problemas que deveriam ser encarados. Então essas pessoas dificilmente vão conseguir se curar. Dificilmente. E o problema das doenças autoimunes geralmente é isso, né? Você se auto-inflige. E isso por N motivos, por N razões. Mas daí a estar com a cabeça aberta para conseguir entender que é um processo muito interno e que você tem que querer resolver, é um caminho bem longo e bem árduo. A cronocultura, ela atua com tanta eficácia em coisas comuns, assim, dores comuns, ela resolve quase que instantaneamente. Porém é aquilo. É a tal da causa e não do sintoma e não da causa. Então eu posso resolver um problema de uma enxaqueca? Rapidamente posso, mas a gente precisa tratar a causa para ela não voltar. Precisa ver o que está causando essa enxaqueca. Exatamente, né? Porque ela não apareceu do nada. Existem várias causas que podem trazer, pode ser um bloqueio. Existem enxaquecas que são devido a bloqueios do rim, tem enxaquecas devido a bloqueios do fígado e por aí vai. Ou do emocional, ou, né? Ou então devido a conflitos. E os conflitos são aqueles que se instalam até antes do nascimento. Na pré-concepção e durante a concepção. Isso é muito comum. É extremamente comum às pessoas, porque quando a gente está no útero materno, o mundo emocional é muito forte. E a mãe está nos passando todas as emoções que está sentindo. Só que nem todas as emoções daquela mãe, naquele momento, são favoráveis, são positivas. Existem também as emoções negativas. E aquela criança no útero materno absorve aquilo com uma intensidade enorme. E depois do nascimento, o próprio ato de nascer já é um certo trauma que todos nós passamos. Seja ele um parto normal ou uma cesariana, alguns traumas são infligidos ali naquele momento. Se você não desbloqueia, e depois de 1 a 3 anos, onde o campo emocional da criança é muito intenso, se originam a maior parte de todos os conflitos. E se a gente depois não muda aquilo, não limpa aquilo, não desbloqueia aquilo, ao longo da vida, esses conflitos acabam virando doenças e muitas vezes são repetitivos. Então, enquanto você não atinge realmente aquele âmago da questão, você não resolve o problema. Interessante. E tudo isso tem, se você for ver, tem explicação em outras ciências, né? Tudo isso que ele conseguiu provar. Sim. Com todos os protocolos dele, né? Outro dia eu estava vendo, diz que a mãe passa ali grávida, né? Gestante, passa por algum conflito, alguma coisa no dia a dia. Existe uma descarga hormonal também em cima da criança, né? Que isso também pode trazer uma modificação para a criança. Tudo que a mãe sente, a criança está sentindo ao mesmo tempo. E fortemente. Porque todo o referencial que aquele feto tem ali dentro do útero vem da mãe. E como infelizmente nem sempre uma gravidez corre as mil maravilhas... tem o processo do dia a dia também. Exatamente, né? Tem sempre alguma coisa... Toda emoção negativa que aquela mãe sentir, aquela criança vai sentir duplamente. Por exemplo, é muito comum a mãe que já teve história de aborto e depois consegue, às vezes tem mães que têm 2, 3 abortos e daí conseguem engravidar, o medo que esta mãe passa a gravidez inteira de perder aquela criança, passa todinho para a criança. Fatalmente, aquela criança vai nascer com medos inexplicáveis, que já vem do tempo que foi gerada. Bom, a cronocultura, existe um tipo de terapia que nós utilizamos, chamada terapia do bardo, que trata de
conflitos trazidos de vidas passadas. Nossa, interessante. Não, a cromo é muito rica. Não só ali da gravidez, como ele vai... Não, em vidas passadas mesmo. É bem atemporal, né? Muito, muito. E a cromocultura, ela é chamada de terapia não verbal. A pessoa não precisa lembrar de nada, não precisa. Existem certas terapias que acreditam que a pessoa precisa lembrar do trauma, passar por aquele choque novamente, para trazer à tona, para trazer ao subconsciente e poder resolver. A cromo não acredita nisso. Ela desbloqueia sem necessariamente fazer com que a pessoa se lembre. É porque existem traumas que a pessoa não consegue lembrar de Bloqueia. jeito nenhum. Bloqueia. Então a cromocultura, ela desbloqueia. Sem a pessoa ter a necessidade de lembrar. Sem nenhuma necessidade da pessoa ter que falar a respeito disso. Ela simplesmente vai e desbloqueia o ponto que está bloqueado e a pessoa vai sentir as mudanças e vai sentir as melhoras. Mas ela não precisa necessariamente lembrar do trauma que ela passou. O ser humano é um ser bastante complexo, né? Muito complexo. Que adoece por psicossomática, né? Se a gente for ver várias autoimunes, né? Como aquela que a pessoa tem dor no corpo inteiro, a fibromialgia, né? Sim, sim. Esse é um processo às vezes de uma vida inteira. Que vai se somatizando e culmina nisso, né? Existem muitas coisas, especialmente para a fibromialgia, existem várias causas. Eu gosto muito, porque o Peter Mandel, como ele estudou a tradicional medicina chinesa, ele baseou muitos conceitos de terapias que ele desenvolveu nos conceitos da medicina tradicional chinesa. Então, um dos conceitos que ele utiliza, uma das terapias mais utilizadas, até como diagnóstico, é a terapia dos 4 pontos, que são pontos na testa que correspondem aos 4 grandes órgãos e o círculo que eles formam, né? Órgão e víscera. Então tem rim, bexiga, fígado e vesícula biliar, baço, pâncreas, estômago e intestino grosso e pulmão. Isso é tradicional medicina chinesa. Cada um desses órgãos tem uma emoção que trabalha com ele, que pode afetá-los. Então, o medo é a emoção que afeta o rim. A raiva, a agressividade engolida, não expressa, é a do fígado. Intestino grosso e pulmão é a tristeza. E todos os apegos, especificamente, se reportam ao intestino. Baço, pâncreas e estômago, o pâncreas é o órgão da doçura. Então, normalmente, a pessoa que tem diabetes é a pessoa que se nega a viver a doçura da vida. É uma pessoa amarga. E o estômago é aquelas coisas que você não consegue digerir. Você é obrigado a enfiar a goela abaixo, mas na verdade você não digere. Então tudo isso acaba criando um desequilíbrio na máquina, porque o organismo é uma máquina que foi feita para funcionar com toda a engrenagem perfeita. Se uma engrenagemzinha sai do lugar, ela acaba afetando tudo que está ao redor. Todo o sistema, né? Então, e o coração? Existe um outro ponto chamado coração do intestino delgado. O coração, a emoção do coração é a alegria. Então o coração, ele não fica doente sozinho. Ele só fica doente em função dos outros órgãos. Então ele pode ficar doente em função do desequilíbrio do rim ou em função do desequilíbrio do fígado, mas sozinho ele nunca ficaria doente. Ele não foi feito para isso. Os outros acabam afetando. E é lógico, a partir do momento que a coisa vai caminhando, acaba levando a esse bloqueio do coração e aí se manifestam as doenças cardíacas.
Eu gosto muito da tradicional terapia chinesa, porque, pelo amor de Deus, né? São 5.000 anos aí. Então, E está sendo utilizada até hoje, com muito sucesso na China. Exatamente. Então, eu acho que não tem como a gente duvidar dessas coisas. Com certeza. Existem escolas, né, que usam a medicina tradicional chinesa aqui em São Paulo, que fazem, né, viagem com os alunos para lá, para a China, porque dizem que só tem 2 hospitais alopáticos na China inteira. O resto é tudo com a medicina tradicional chinesa. Então vão para os alunos estagiarem e aprender mais coisas, né? Pessoas que Mas você veja, é um conhecimento mais que milenar, né? Então não tem como você, embora tenha muita gente que duvide, eu particularmente não tenho como duvidar disso. É um conhecimento que já comprovou que é mais do que correto. E eu vejo sempre muito isso, sabe? Muito isso. Nós até comentamos hoje, a síndrome do pânico, por exemplo, está extremamente relacionada ao bloqueio do rim. Porque é medo. Quanto medo acumulado aí, né? É muito medo. E é o medo, não é aquele, mas eu não tenho medo de nada. Pera, é o medo como um todo, não é o medo de ficar com a luz, sem luz, ficar no escuro, não. É o medo de andar na rua, é o medo de ser assaltado, é o medo de morrer, é o medo em geral. Já aconteceu alguma coisa com a família, né? Exatamente. São medos, às vezes, inconscientes, que acabam acarretando um bloqueio do meridiano no rim e acaba criando uma série de outros problemas que, no fundo, estão relacionados apenas com aquele ponto. É que, normalmente, quando você tem um problema renal, o seu fígado também já fica meio envolvido e vice-versa. Só que quando a gente trata um ponto, que é o ponto principal, é meio comum você conseguir tratar os outros pontos ao mesmo tempo e de uma maneira muito suave. Você não precisa nem atacá-los com terapias só para aquele ponto. Você trabalhando o ponto principal, você já trabalha os pontos em volta daquele. E aí depois existe também na acupuntura, e é uma coisa que Mandel usa também, nós temos a somatotopia, né? A somatotopia é quando você, numa região menor, você consegue ter acesso a todos os pontos do corpo. Então, nas palmas das mãos, nas palmas dos pés, nas orelhas e na calota craniana, nós temos acesso a todos os pontos do organismo. Então, você pode usar pontos nos pés para tratar, por exemplo, o ciático, pontos nas mãos, pontos na calota craniana. É muito comum você tratar o fígado usando o ponto da cabeça. É muito rica, a acupuntura é muito rica. Ela é excelente para prevenir, só que infelizmente é uma questão assim, muito pouco pensada, principalmente hoje em dia, né? Com os problemas que a gente está passando, financeiros e tudo mais, ninguém quer saber em fazer alguma coisa preventiva, né? Vai primeiro esperar a coisa acontecer para depois correr atrás. E assim mesmo em último caso. Mas seria excelente se as pessoas pudessem pensar em prevenção e resolver, por exemplo, essas questões de conflito. Se você resolve esses conflitos que já vêm de lá, de trás, que vêm da primeira infância, ou que vem da concepção e até mesmo de vidas passadas, você poderia resolver problemas de doenças que você não vai chegar a ter, que não vão chegar a se manifestar. Mas não é comum. E mesmo eu vejo isso com muita tristeza, mesmo as pessoas que estão com problemas sérios, elas pensam 2 vezes em procurar um tratamento alternativo porque acham que fica muito custoso. Infelizmente é custoso porque a gente não tem apoio nenhum, né? Nenhum. E, infelizmente não dá para ser só gratuito. A gente também tem todo um histórico e tem todo um plano de estudos que foi feito e que foi pago. A gente precisa, de alguma forma, tentar reaver um pouco disso. Mas, de qualquer forma, se houvesse essa cultura da prevenção, seria muito melhor.
Muito melhor. As pessoas evitariam estar adoecendo de coisas que. Sem dúvida. O próprio câncer, né? O próprio câncer é uma, é uma doença puramente emocional. Hoje em dia até existem já alguns médicos tradicionalistas aí com uma mente mais aberta que estão admitindo que a emoção é que o fundo emocional é que causa o câncer mesmo, estão tentando tratar os pacientes de uma maneira mais holística. Para o câncer não tem como. Às vezes o órgão onde ele se manifesta pode dizer que tipo de coisa a pessoa passou, mas que é mágoa ponto final. Às vezes pode ser no fígado, outros é na traqueia, né? Às Garganta, vezes, exatamente, mas pulmão. olha, por exemplo, um dos piores tipos de câncer que existe é o do intestino. É um dos mais avassaladores. E o intestino tem a ver com apego. E eu já ouvi muita gente dizer, mas eu dou as minhas coisas, não é esse apego. Não é o apego das coisas materiais, é o apego das emoções, é o apego da própria dificuldade de mudar internamente. E esse tipo de apego, juntando-se a uma mágoa, que é uma outra forma de apego também, acaba causando câncer de intestino mesmo. Aqui é, né? Mas quando é que a pessoa vai correr atrás? Quando tá gritando ali, né? Quando começa a gritar. Infelizmente, eu acho que falta assim, muita compreensão por parte da maioria das pessoas de que a gente precisa se autoavaliar e tentar melhorar. Porque eu vejo que a grande maioria das pessoas se apega a tudo aquilo que conhece e não quer partir para o desconhecido, porque não sabe o que vai encontrar. E o processo de autoconhecimento não deixa de ser um processo desconhecido, você não sabe o que vai encontrar quando você estiver se enfrentando, né? E nisso a cromocultura é muito boa, porque ela pode facilitar muito isso. Como ela é não verbal, você não precisa se expor tanto, mas você precisa fazer, não? E também às vezes, como não precisa se expor, você não tem que voltar aquele processo, né? Não. Porque muitas vezes você verbalizando, você vai voltar toda aquela situação, Exatamente. choro, não sei o quê. Né? Como vai ali e trata os pontos... Não, você vai... É uma coisa muito suave, realmente. É absolutamente não invasiva. De forma nenhuma ela invade. Ela é muito sutil, muito sutil. E a gente tem, entre outras técnicas, por exemplo, ele tem uma chamada TOG. O TOG é como se fosse uma iridologia, só que a gente utiliza os pontos da íris na testa. Porque a iridologia, ela não trata. Ela diagnostica, mas daí você tem que lançar mão de outros tipos de terapias para fazer o tratamento, né? A própria homeopatia, a fitoterapia, mas outros tipos de terapias. E do jeito que Mandel desenvolveu, porque ele também era iridologista, transferindo os pontos da íris para a testa, a gente diagnostica e trata. E tem uma eficácia muito grande, porque o estímulo vai diretamente do cérebro para o resto do corpo. Interessante, né? Outra coisa que ele faz também muito, são várias terapias, são as terapias da indução. Porque nós funcionamos, tudo funciona em ciclos, inclusive nós. Nós temos o ciclo do dia e da noite, nós temos o ciclo das estações, nós temos o ciclo da infância, da puberdade, da juventude, tudo funciona em ciclos. Então, nós temos como induzir o cérebro a equilibrar a sua frequência nas 4 ondas, alfa, beta, teta e delta. E com esse estímulo, como diz Mandel, a gente não trata o cérebro, a gente trata como o cérebro. Então, você enviando essa indução
e normalizando essas frequências cerebrais, você trata todo o organismo como um todo. Olha que interessante. Então, são inúmeras as possibilidades dentro da exogética. Existem as terapias dos cristais também, cristais amorfos. Porque o cristal natural, você pode limpá-lo de energias, mas você não limpa de todo o conhecimento dele. E alguns cristais trazem um conhecimento intrínseco de centenas de anos. Então, o Mandel precisava de um cristal onde ele pudesse programar exatamente a informação que ele precisava mandar. Aí ele fez, juntamente com o Swarovski, eles fizeram uma união, uma parceria, e o Swarovski faz os cristais planejados e desenhados por Mandel. Então, são vários tipos de cristais. Nós temos o cristal dos sonhos, o cristal do amor, o cristal da terra. São vários tipos, cada um tem um holograma. E quando você coloca esse cristal nos pontos já acertados por ele, e deixa o cristal fazer o trabalho dele ali, são coisas fantásticas que ocorrem. Ele tem um cristal, que é o cristal ativador, é um cristal grande desse tamanho. Dependendo do ponto que a gente coloca, a gente faz a regressão espontânea. Olha que interessante. O cristal dos sonhos trabalha muito nesse nível, porque muitas informações vêm através dos sonhos para nós. Tem gente que tem bloqueio de sonho. Tem gente que vira pra gente e fala, mas eu não sonho, né? Não consegue lembrar de jeito nenhum. Então, utilizando esse cristal do sonho e o óleo energético, você ativa todas as zonas e faz o tratamento e a pessoa volta a lembrar dos sonhos, e através desses sonhos ela consegue resolver muitos problemas. Muito bom. Então, tem muita coisa, muita coisa. Tem muitos casos. Eu tive o caso de uma moça com a doença de Crohn, que quando ela começou comigo, sabe o que aconteceu? Durante 9 anos ela não tinha passado um dia sem ter dor. E na segunda sessão a dor parou. Só que ela também parou de me procurar. Que pena, hein? Porque ela não está preparada para se curar. E como o Crohn melhorou, surgiram novas outras coisas, que é um processo mental, sim, terrível. Várias outras coisas que vieram aparecendo, e é tudo em nível emocional. Só que ela não está preparada para se curar. Em compensação, nesse caso não é meu, de uma amiga minha, uma moça de 34 anos manifestou a esclerose múltipla. Ela se dispôs a fazer o tratamento de cromocultura. Foram 2 anos e meio de tratamento. E os médicos não sabem o que explicar. Mas ela já teve uma filhinha, nunca mais teve nenhuma crise da doença, nada. E os médicos não sabem o que aconteceu. Não sabem o que foi que aconteceu. Ela agora só está fazendo um tratamento de manutenção. E a esclerose múltipla também não tem cura, né? Não, mas só que não se manifestou mais, né? Depois da cromocultura. Não, mas foram 2 anos e meio. Então, deixa as pessoas me perguntar, quanto tempo? Depende. Às vezes é alguma coisa que a gente pode resolver em 6 sessões, 8 sessões, 10 sessões. É uma média de 10 sessões. Porém, quando você pega uma doença desse tipo, ou as doenças autoimunes, eu não posso prever. Não, e sem contar que assim, eu penso que 2 anos e meio para uma coisa que não tem cura... É pouco tempo, né? É pouco tempo. É porque para a medicina tradicional existem até os remédios que podem atrasar os sintomas, e que né? acabam causando efeitos colaterais. Então, essa moça está sem medicação. Ela não toma mais medicamento. Continua fazendo as tomografias, né, ressonância, etc. e tal, periódicas. Para ver qual que é o nível da doença, o que ela pode afetar, né? Agora não tem mais nada, entendeu? Tanto que ela foi liberada para a gravidez, teve a filhinha dela, e está ótima.
Mas uma coisa que durou 2 anos e meio o tratamento, e aí ela tem algumas sessões de manutenção, tem. Só que se ela não tivesse nunca optado por ter uma terapia alternativa, ela não teria tido a filha dela e ela estaria cada vez piorando mais aquele problema. Possivelmente nem andando, né? Porque esclerose múltipla, né? Isso aos 34 anos, né? Possivelmente nem andando, porque a esclerose múltipla ela chega nesse ponto, né? A pessoa não consegue... Você sabe que eu vi um estudo do POP, ele fez um estudo comprovando, porque ele e os colaboradores dele desenvolveram uma máquina para fotografar as células, a comunicação intercelular, e fizeram vários estudos. Então eles fizeram um estudo de uma pessoa, as células de uma pessoa com esclerose múltipla. Então é como se as células estivessem se afogando na luz. Excesso. E aí é engraçado, porque a célula normal, ela emite uma luz muito fraca. É como se fosse uma vela, a chama de uma vela vista a 24 km de distância. Então você imagina que é extremamente fraca. E ela vem sempre num declínio, é como se ela estivesse descendo com uma curva. Essa é a célula normal, que não tem nenhum problema. A célula da esclerose múltipla está se afogando em luz. Muita luz, né? Muita luz. E a célula cancerosa, ela vai numa curva ascendente. Aumentando o volume da luz. Porque o organismo tentando se proteger e ele acaba fazendo o quê? Produzindo mais células cancerosas ou cancerígenas. Muita coisa, tem muita coisa interessante aí, né? Tem muita. É muito vasta. Porque são mais de 200 tipos de terapia utilizados. Dependendo do caso, a gente tem uma gama enorme de coisas. Sempre a luz está sempre inserida no contexto, mas existem outros tipos que podem auxiliar. Por exemplo, eu uso as terapias da testa, mas sempre a gente tem que... todo mundo reclama, né? Porque diz que eu cutuco as pessoas e dói. Mas aquilo já é o passo inicial para começar o desbloqueio do ponto. E depois a luz enfia a informação correta. E aí a célula absorve na velocidade da luz aquela informação. E vai desbloqueando, né? E vai desbloqueando tudo. E depende também muito do estágio que a pessoa está. Tem pessoas que estão trazendo coisas até de vidas passadas e que realmente não se preocuparam em procurar nenhum tipo de terapia alternativa para solucionar um pouquinho desses problemas emocionais. Então a coisa vai ficando tão arraigada que demora mais tempo, lógico. Mas que desbloqueio tem solução, né? Solução tem. Basta querer se dedicar, né? Como toda terapia, né? A pessoa tem que ter ali a dedicação. Você que trabalha se predispor com homeopatia, a se você passa um remédio para alguém e a pessoa não toma o medicamento, vai funcionar? Não vai. Por mais energia que tem aquele medicamento, não adianta, tá lá, né? na gaveta ou no armário, não vai funcionar. Né? Talvez o armário fique bom, né? Talvez, quem sabe, né? Se o armário quiser também, porque tudo é uma questão de você querer, né? Então, a mesma coisa é a cromocultura. Você precisa querer resolver. Resolve problemas seríssimos. Resolve sim. Mas você precisa querer. Infelizmente o nosso tempo ainda estamos em cima, né? O assunto é bastante interessante, muito linda coisa, mas infelizmente nós temos. Fica aí mais um convite, se quiser voltar, falar mais um pouco, tá aí aberto. Vai ser um prazer. E aí a Temis volta na próxima semana para falar de constelação, né? Porque você também é consteladora. E quem quiser atendimentos com cromopuntura, fazer uma avaliação com a Temis, ela atende aqui na Agnes Natoterapias. Vocês podem entrar em contato no 21297401 ou diretamente com você, né, Temis? Qual seria o seu contato? Olha, eu prefiro sempre o número. Eu tenho vários números de celular para favorecer a todos, mas eu prefiro, hoje em dia todo mundo está usando mais o WhatsApp, então eu prefiro dar o meu número de WhatsApp. Sim. Que é o 96321-3301. Aí no WhatsApp vocês me encontram em qualquer lugar.
mas através da Agnes na Terapias também eu sou encontrada em qualquer hora. É assim, porque eu já mando mensagem para A você. gente se comunica através do WhatsApp. Isso, também. E até a próxima, agradeço aí a Se sua... alguém tiver alguma dúvida e quiser se manifestar e fazer perguntas, a gente responde também, né, Também, Renilde? lógico, se quiser saber, né? Se tiver mais alguma coisa que eu falei muito rapidamente, sobretudo tentei colocar o máximo possível porque o tempo é curto. Mas como tem muita coisa, alguém tiver alguma dúvida e quiser resolver, perguntar, questionar, nós estamos às ordens. Com certeza, pode ficar aí que a gente, né? Se eu não souber, porque eu não entendo de cromopuntura, eu passo o contato para Temis e ela responde com certeza. Com prazer. Bom, obrigada, Temis, e até a próxima semana. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Bom, pessoal, agora chegamos ao momento mais esperado do programa, que são as previsões. Hoje eu vou fazer previsões para a semana com o baralho cigano. Então vamos ver que o baralho cigano tem para mostrar pra gente essa semana. Vou tirar 3 cartinhas aqui com o baralho cigano e vamos ver o que ele traz para nós. Qual a mensagem do baralho para essa semana? Opa! São 3 cartas muito boas, hein? Saiu a carta 1, que é o mensageiro, a carta 20, que é o jardim, e a carta número 18, que é o cachorro. Então, essa semana vai ser muito boa pra gente, né? Daí a gente vencendo obstáculos, conseguindo superar dificuldades. Temos aí, com o cavaleiro, a gente tem aí um reforço extra, né? Vamos dizer assim. E vem esse reforço aí. Vem bem acompanhado, né, com o cachorro, que pode ser um amigo espiritual, né? Pode ser um amigo mesmo, né? Aquela pessoa que você pode contar, que está ao seu lado e te auxilia sempre. Assim como pode ser as forças espirituais também, né? A sua fé, o seu mentor, enfim, no que você acreditar. Então dá para contar bastante com esse lado espiritual. E o jardim, além de indicar para a gente muita alegria, muita felicidade, também fala dessas forças naturais, né? Que podemos contar também com as forças naturais, da natureza mesmo. Né? Então, assim, uma excelente semana para a gente pode contar aí com bastante coisas aí da natureza, né? Podemos contar aí com uma força muito grande, né? Ter fé, buscar fé. Quem está um pouco afastado é um bom momento para isso, né? Buscar a sua fé, independente de qualquer religião. Independente de qualquer religião, busque sua fé, seja lá qual for ela. E assim, a fé é um elemento primordial na nossa vida. Sempre faz muita diferença, sempre nos auxilia, sempre é um suporte a mais para qualquer pessoa e para qualquer um de nós. É um suporte a mais realmente. A fé é realmente um elemento que não pode faltar na vida de ninguém. É uma coisa que dá suporte pra gente, vamos dizer assim, em qualquer situação da nossa vida. Seja ela no trabalho, dificuldades no trabalho, seja com problema de saúde. É óbvio que a gente tem que fazer o tratamento, né, tomar os remédios todos necessários, mas dá bastante suporte, né, te ajuda na recuperação, te dá uma qualidade de vida aí bem melhor. E no dia a dia também, né? Diante das nossas dificuldades, é um excelente suporte. E a carta da semana vem para isso. Então, é uma semana bastante
bastante energeticamente, podemos dizer que é bastante iluminada, bastante caminhos abertos. Quem está aí desempregado, bora lá, tira o currículo da gaveta, fazer as alterações para melhor e começar a correr atrás, porque essa semana promete, hein? Essa semana tá com uma energia muito boa aqui, segundo o baralho cigano, energeticamente está muito boa essa energia. A gente pode contar aí com ajudas extras. Uma semana bastante legal. Sem contar que tá acontecendo bastante coisa, né? Vai ter uma meditação global aí, isso é muito bom, eleva a meditação, eleva bastante o padrão vibratório, seja do ambiente que você está fazendo, seja o seu padrão vibratório muda bastante, você muda realmente, as pessoas no entorno percebem que você mudou bastante e para melhor. E muda todo o quarteirão ali, o entorno de onde você mora, da sua casa, você percebe que de repente tinha umas pessoas, aconteceu algumas coisas estranhas, assaltos, por exemplo, e começa a não acontecer mais. Isso eu digo de experiência própria, né? A partir do momento que eu comecei a praticar meditações, muita coisa mudou, o bairro mudou, os vizinhos mudaram. Então, assim, pessoas que de repente dá uma elevada na energia, não conseguem conviver mais com aquilo e mudam. Então, com a meditação, muita coisa acontece, além do seu equilíbrio, o equilíbrio energético dentro de casa, porque aí essa vibração ela vai se expandindo e é uma coisa maravilhosa. Muda todo o entorno, muda a vizinhança, muda o bairro, né? Muda todo o entorno. Eu lembro que quando eu comecei a fazer aqui na Agnes Natoterapias, aconteceu muitos assaltos na rua. Acontecia muito assaltos no comércio mesmo. Eu comecei a fazer meditação e esses assaltos pararam de acontecer na vizinhança. Então, assim, é uma coisa a se pensar e fazer mesmo. Vale a pena você estar fazendo, viu? Vale a pena mesmo. Então, é esse o recado da semana. Então, acredite, tenha fé, tenha esse reforcinho. Então, essa semana está muito boa, maravilhosamente boa. Acredite nisso. Então, vamos aos recados aqui, aos acontecimentos. Então, no dia 29 de abril, das 10 às 13, a gente tem um curso de Shantala. Shantala é uma maravilhosa massagem para crianças. A gente tem com a Ana Carolina Fonseca, nesse dia 29 de abril. No dia 30 de abril, nós vamos ter as meditações com os mestres. Olha aí, falando em meditação, né? Nós vamos ter as meditações com os mestres com o segundo, terceiro e quarto raios, os mestres ascensionados, no dia 30 de abril. Começando o mês de maio, no dia 10 de maio, nós vamos ter a bênção do útero. Eu sou guardiã de círculos de mulheres e eu me juntei com mais uma guardiã, que é a Ana Carolina. Ela vai fazer entrevistas mais para frente, ela também vai fazer entrevista aqui com a gente. E ela é doula, orientadora de amamentação, ela é acupunturista, né? Essa parte do sagrado feminino é muito importante. Ela também se tornou uma guardiã do círculo de mulheres, então ela dá uma importância aí
ao pós-parto, né? Mulheres pós-parto e climatério. É bastante interessante e ela vai trabalhar, e ela está trabalhando estas questões aqui na Agnes Natoterapias. Então é interessante, né? São coisas interessantes que estão acontecendo aqui e muito importantes. Então a gente vai fazer no dia 10 de maio a bênção do útero. Então, falar da bênção do útero, né? E essa bênção do útero, em especial no dia 10 de maio, ela vai curar toda a nossa ancestralidade. Ela vem para trabalhar esse fato de ancestralidade conosco. Então é interessantíssimo você participar. No dia 20 de maio nós temos a meditação com o quinto raio, que é um raio de cura também, bastante interessante, Mestre Hilarion. Tantas curas que você queira, é muito interessante. No dia 21 de maio nós temos o encontro do Círculo de Mulheres. E no dia 27 nós temos a oficina de mandalas Olho de Deus, com a Ana Carolina também. Nós continuamos aí a ter os atendimentos com constelação familiar e as doações de Diksha, constelações familiares às quintas-feiras e a doação de Diksha às terças-feiras a partir das 19 horas. E são quinzenalmente, né? Quinzenalmente presencial e quinzenalmente que ela manda, a Mariana Rodrigues manda a Diksha à distância. Continuamos com a reciclagem do curso de tarô, do curso de baralho cigano e do curso de plantas medicinais. Esses cursos são direcionados a pessoas que já sabem ou que fez um estudo aí, é autodidata, fez um estudo sozinho e às vezes não quer fazer um curso que é mais prolongado, que não vai, vamos dizer assim, que é muito prolongado e de repente fica muito repetitivo, enfim, é para quem já sabe ou fez o curso e ficou aí um pouco encostado por algum motivo, né? E agora a pessoa quer voltar a trabalhar com esse ou começar a trabalhar com essas terapias. E aí a gente tem o nosso curso de reciclagem. Então, se você quer informações sobre esse curso de reciclagem, sobre a constelação ou sobre a Diksha, ou sobre qualquer outra coisa que eu falei na nossa agenda, dá uma ligadinha aqui na Agnes no 2129-7401. 2129-7401. Continuamos com as aulas semanais de yoga, dança circular, dança cigana e dança do ventre. E também a nossa clínica social com atendimentos a preços populares. E nós temos nessa clínica os florais de Saint-Germain, florais de Bach, florais de Minas, homeopatias, psicanálise mesorradiônica, a psicoterapia reencarnacionista. Se você quer saber informações sobre esses atendimentos ou sobre as danças e o yoga, dá uma ligadinha pra gente aqui no 2129-7401. 2129-7401. E temos também, né, além dos cursos, de todos esses eventos, nós temos também atendimentos com tarô, baralho cigano, cromocultura, acupuntura, a psicoterapia reencarnacionista, porque eu sou terapeuta e também sou psicoterapeuta na psicoterapia reencarnacionista. Essa psicoterapia ela pode ser feita presencialmente ou à distância, né? A gente pode mandar para a pessoa. Então, se você quer mais informações sobre esses atendimentos, dá uma ligadinha para a gente no 2129-7401. 2129-7401.
Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, a ter ficado conosco até agora. Desejo a vocês um ótimo restante de noite, muita paz. Desejo a vocês também uma ótima semana, um ótimo final de semana, porque nossa semana nós temos a Semana Santa, nós temos a Páscoa, que essa Páscoa traga para vocês bastante renovação de fé, né? Que nós estamos precisando muito, o nosso país, o mundo inteiro. Essa Sexta-feira Santa seja um encontro com você, um encontro com seu Cristo pessoal, que você encontre um autoconhecimento, que isso seja de libertação e seja de crescimento, e que você venha renascer no domingo, esse renascimento em Cristo, o seu Cristo pessoal. Que você tenha bastante prosperidade, que a Páscoa também simboliza isso, né? O ovo, né? Germinação, prosperidade. Que você alcance bastante prosperidade. E que você tenha bastante felicidade, que essa renovação te traga bastante felicidade. Renovação em vários aspectos da sua vida, na saúde, no trabalho, no financeiro, na sua fé, enfim, em todas as áreas da sua vida. Muita paz e muita prosperidade. E na próxima terça-feira nós nos encontramos. Fique em paz. Namastê. Você acabou de ouvir o programa Despertar do Conhecimento com Renin de Santos.